Abra a tua Bíblia em João 10, capítulo 10, versículo 27. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Glória a Deus. Por enquanto, só esse versículo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que está sempre presente. Nosso Deus Emanuel. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As minhas... Nós lemos aí, né? O Senhor comparando a ovelha, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se nós formos ver a ovelha como um animalzinho, né? Nós somos ovelha, mas falando de ovelha, nessa comparação do animal, né? Ela é diferente de todos os animais. A gente está cansado de falar aqui, né? Que a ovelha, ela possui pouca sensibilidade de direção, né? De orientação. E quando ela se afasta do pastor, ela facilmente se perde. Aí nós vemos até, tem louvor, né? Tem mensagem, aquelas ovelhas que se perderam. Aliás, as ovelhas e uma se perdeu, não é isso? Quantas ovelhas que tinham e uma se perdeu? Ah, muito bem. Elas ficam então mais vulneráveis, elas correm perigo. Por isso então, a sobrevivência da ovelha dependia da presença do pastor, da voz do pastor, da direção do pastor. E quando então Jesus se apresenta nesse texto como o bom pastor, ele ao mesmo tempo, ele não diz aqui, ele não promete em nenhum momento que ele vai revelar todos os detalhes da jornada, né, da ovelha. Ele não diz isso. Ele oferece algo muito maior. Ele oferece a presença dele constante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A presença constante do Senhor para conduzir, né, elas em todo o tempo. E aí, se a gente ler lá desde o início desse texto, né, a gente pegou aí um meio caminho, mas se lermos no início para ver, né, o contexto desse texto, fala da festa da dedicação em que Jesus é interrogado. É isso que está na sua Bíblia aí? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Aí fizeram uma pergunta, né? Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não crede. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Aí eles dizem, né? Aí ele diz: como vocês não são, né, minhas ovelhas, senão, aí o próximo versículo, né? Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, ele conhece e elas seguem, né? Não precisou falar mais nada, né? E ponto final. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam.
Nós, muitas vezes, queremos conhecer o futuro, mas Jesus quer que conheçamos o pastor que governa o futuro. Vamos ler de novo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. É só ouvir a voz do pastor. É só ouvir a voz do Senhor para a nossa vida, amém? É só segui-lo. Nem assim que a mãe fala com os filhos. Eles, querem saber qual é o mapa, qual é a direção. Não é? Mas não, você vai, vem, vamos embora, se arruma, vamos para a igreja. Não tem inquestionável, não é? Vamos sair, vamos passear. Inquestionável. Assim é o Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor na nossa vida, é segui-lo, é caminhar com Ele. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. Eu acho lindo esse texto. Todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Lembre-se sempre disso. Quando vier uma dificuldade, quando vier uma circunstância, você se agarra no Senhor. Senhor, Tu prometeste. Tu falaste na Tua palavra. E a palavra diz que aquele que promete, cumpre. Então, creia nisso, que Ele estará conosco todos os dias. E a primeira coisa, quando conhecemos a voz do pastor, a paz nasce no nosso coração. Eu não falei o tema da mensagem, mas já colocaram aí. A ovelha conhece o caminho conhecendo o pastor. Amém? Pode dar um amém aí por isso? Amém. Glória a Deus. Então, a primeira coisa, quando conhecemos a voz do pastor, nasce em nós a paz. Quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A segurança da ovelha não está, então, na estrada que ela percorre, mas na voz que ela segue. Quem nós temos dado nossos ouvidos? Quem nós estamos ouvindo a voz e seguindo? Isso é muito importante. Às vezes nós confundimos as vozes, Nós confundimos a voz e não sabemos identificar quando é a voz de Deus. Não sabemos identificar quando é Deus que está falando. Deus está falando comigo? Será que é Deus? Será que são a minha alma, as minhas emoções? Será que é o meu eu que está falando mais alto? Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e o seguimos, nós sentimos paz. Às vezes a gente pergunta, como eu vou saber se é vontade de Deus na minha vida? Quando você sente paz. Muitas vezes na nossa caminhada nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, ou qual decisão tomar. Mas lembra que eu falei que Jesus não disse que elas entenderiam tudo, mas Ele disse, ouve a minha voz, abre os teus ouvidos para ouvir a minha voz, que a sua voz, que o seu ouvido, sua voz não, a voz de Deus, que o seu ouvido esteja sensível à voz de Deus. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos. Lembra até daquele hino, Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor. É nesse momento em que nós pedimos ao Senhor, eu quero ouvir a tua voz. A paz, então, ela não vem quando temos todas as respostas, mas quando sabemos quem está falando conosco. Quando ouvimos a Deus e sentimos aquela paz, que a palavra diz que excede a todo entendimento humano. Não é assim? Não é isso que diz a palavra? A paz que o mundo não entende. A paz que excede ao entendimento humano.
Lá em Salmo 23, versículo 1, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes você já leu esse salmo, né? Esse salmo muitos sabem de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sou boa de decorar, não. Mas tem gente que é, né? Que fala tudo assim de cabeça. Ele me faz, né, andar em pastos. Vai, pastor Rodrigo. Pastos verdejantes. E aí, e vai embora. Glória a Deus. Vou falar igual o pastor Pérez hoje de manhã. Está desligado aqui? Que meu óculos já está começando a embaçar. A pessoa não quer descer do salto, né? Eu não vou querer, tirar o meu look, né, gente? Então liga o ar aí para mim. Apesar de que a Lelê já tirou as fotos aqui. Tira uma foto boa, né, Lelê? Davi, então, não disse, eu conheço todos os caminhos. Ele disse, o Senhor é o meu pastor e ponto. O Senhor é quem me guia. Ele fará o que quiser da minha vida. Ele é quem governa a minha vida. Ele é quem governa a minha casa. Todos os problemas que estou passando eu entrego a Ele. Eu entrego aqui diante do altar. Porque de mim eu nada posso fazer. Só vai acontecer se o Senhor, o Espírito Santo, que habita dentro de nós, dele, diz que fluirá rios de águas vivas de nós, porque Ele é a fonte e nós bebemos dessa fonte. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu terei paz em Deus, no Senhor. E a segunda coisa é a fé. A fé amadurece quando seguimos o pastor sem enxergar o destino. Quando seguimos o pastor sem querer entender a estrada que eu vou trilhar. Aí na parte C do versículo, primeiro as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a parte C diz que e elas me seguem. A ovelha segue antes de compreender. E esse é o princípio da fé. Aí agora eu quero ver se vocês estão afiados. Hebreus 11:1 diz o que sobre fé? Aliás, vou ajudar. O que é fé? Mais alto, né? Não é É a certeza. Tem cola ali. Ai. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E a gente resume falando o quê? Que eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Isso, Benício. É desse jeito. Abraão saiu sem saber para onde iria. Quando Deus mandou ele sair, sai da tua terra, não é isso? Sai da tua tenda. Olha para as estrelas do céu. Olha para as areias do mar, da praia ali, do deserto. É o que o Senhor tem para as nossas vidas. A grandiosidade, eu vejo Deus falando isso, mostrando isso. O que Deus estava querendo mostrar é a grandiosidade dEle para as nossas vidas. Não tem como contar as estrelas no céu. Quando a gente é pequena, a gente até tenta, né? Contar, brinca, né? De ver o que é lá, aquela Três Maria. Ninguém hoje mais brinca assim, né? Acho que as crianças nem sabem, né? Qual esse nome das estrelas, né? Mas a gente não tem como contar as estrelas. Muito menos a areia, né? Muito menos. E essa palavra é maravilhosa para a nossa vida e para o nosso coração, né? Essa é a certeza que o Senhor está nos dando,
de que Ele está na frente. Ele que vai mostrar o caminho. Ele é quem vai nos dar a direção. É Ele. Apenas descanse. Apenas confie. Você pode estar pensando aí, falando consigo, é tão difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas Deus, toda semana, né? Todos os dias tem palavras para nós e que nos edificam. Todos eles não conheciam um caminho completo. Nem Abraão, nem Moisés, que caminhou pelo deserto sem conhecer o trajeto. Nem Pedro, que saiu do barco sem saber quantos passos daria sobre as águas. Nenhum deles sabia o trajeto. Nós não sabemos o nosso trajeto. Aí eu lembrei aqui de quantas vezes, né, no início da minha caminhada de fé, eu buscava aí naquelas irmãzinhas de oração, né? A gente queria saber o que ia acontecer. Ai, Senhor, revela. Eu já tive em consagração de que um irmão saiu de lá porque Deus não falou com ele, ele foi embora. Um irmão que foi conosco. Aconteceu comigo, né, quando eu fui, eu já contei esse fato aqui, né, que eu estava, né, com câncer de mama, e assim um pastor amigo nosso falou, não, vamos na casa da irmã fulana, que Deus usa e tal. E quando estávamos lá, e ela estava orando, e ela falou, continua pregando, continua falando do meu amor, continua pregando o evangelho, e eu disfarcei, coloquei o dedo aqui, eu falei, caroço ainda está aqui. Mas não falaram que essa mulher orava e sumia e curava? Tolinha eu, né? Deus é quem vai usar na hora dele, no momento dele, o trajeto é dele, e eu tive que passar por todo o trajeto, não foi do meu jeito, né, Raquel? Não foi do meu jeito, mas foi a mão de Deus me guiando, foi ouvindo a voz dele em todos os dias da minha vida, foi sentindo essa paz que ele me deu na caminhada, em cada ida ali no Inca, o Senhor dava paz. Eu caminhava ali por aqueles corredores e as pessoas não entendiam. Como que ela está sorrindo e dando bom dia? Aí igual aquela piada, né? Bom dia só se for para você. Porque eu estou aqui sem saber o dia de amanhã. Mas ali o Senhor me deu a alegria de viver, e a alegria do Senhor que é a minha força. E nós podemos ali sentir e experimentar a presença de Deus, que não foi do meu jeito, não foi sabendo todo o trajeto, mas foi a mão do Senhor. Crê nisso? Glória a Deus. Eles conheciam aquele que os havia chamado. Isso que é importante, a gente conhecer o pastor que está nos guiando. Aquele que nos chama, o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E eu profetizo na sua vida, meu irmão e minha irmã, receba essa promessa do Senhor, que Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu na tua vida. Isso sim nós podemos reivindicar. As promessas de Deus, a palavra de Deus, isso vamos reivindicar. Senhor, reivindico para a minha vida, porque é palavra tua. E palavra tua é decreto. Glória a Deus. Nós queremos controle, mas Deus oferece confiança. Nós queremos mapas, mas Deus oferece a sua presença. Nós queremos a garantia, mas Deus oferece a sua palavra como garantia. E Ele é fiel para cumpri-la. Enfim, se o pastor está na frente, o destino está seguro. O pastor que se tornou cordeiro. Jesus não é apenas o pastor que conduz as ovelhas. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. João 10:11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Ele não ficou distante, só apontando o caminho. Ele veio ao nosso encontro. Ele entrou no nosso vale. Eu lembrei de uma pregação que fiz aqui sobre o Vale dos Ossos Secos. Que o Senhor foi com o anjo dele, foi com o profeta dele. Foi lá no vale. Ele não mandou o profeta aí somente. Ele foi junto, ele estava ali junto. Ele caminhou ali naqueles ossos que estavam sequíssimos. Assim é quando o nosso coração está seco. Quando o nosso coração está sem vida. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Não foste vós que me escolheste. Eu vos escolhi. Para que deis muito fruto, né? Muito fruto. E esse fruto permaneça. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou os nossos pecados. Então, esse pastor, esse bom pastor, que conduz as ovelhas, ele dá a vida por nós. Aliás, me perdoa, ele já deu a vida por nós. Ele já morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele levou os nossos pecados. Por isso que nós hoje estamos diante dessa mesa. Por isso hoje para nós, né, a Santa Ceia é algo muito especial. O pastor falou de manhã. A Páscoa para nós é mais importante até do que o Natal. Aquele que nos guia é o mesmo que entregou a sua vida na cruz do Calvário. E hoje nós trazemos a memória. Eu me converti num tempo em que no dia da ceia a igreja lotava. As pessoas às vezes até faltavam os cultos em outros dias. Mas dia de ceia era... Eu ia até falar um ditado, até me fugiu a memória. Mas não era assim? Quem é antigo, não era dia de ceia, não é o dia mais cheio? E hoje, quando eu vejo esses bancos vazios e vejo pessoas que não vieram de manhã, então elas não vão tomar ceia, só no mês que vem, não é? A não ser, né, a Dona Albina, que deve estar aí nos assistindo. Um beijo, Dona Albina, em que eu sempre estou indo dando ceia para ela, pela impossibilidade dela estar aqui. Ou se houver outro, né, outro irmão, outra irmã, que, né, tem impossibilidade de estar no templo, nós vamos até ele ministrar a ceia. Amém? Mas fora isso, passou como algo comum, algo normal, né? E não é. Um momento tão precioso que Deus deixou para nós, essa memória em que nós buscamos aquele dia, né? Aí a nossa mente viaja, aquele dia que o Senhor carregou aquela cruz, foi apedrejado, foi cuspido, foi debochado. Aquele caminho longo que ele teve que carregar, aquela cruz. E naquela cruz estavam os nossos pecados. O seu pecado estava ali, ele carregando aquele peso. Como nós cantamos, né? Foi para nos libertar. Se hoje nós somos livres, é porque Jesus trocou o fardo conosco. Hoje você pode crer nisso. Hoje você pode crer nisso. Quando tomamos o pão e o cálice, nós declaramos: Senhor, eu não conheço todos os caminhos da minha vida, mas eu conheço aquele que morreu e ressuscitou por mim. E se hoje eu vivo, se hoje eu posso crer no amanhã, se hoje eu posso crer que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, se hoje eu posso abrir os meus ouvidos e ouvir a voz do meu pastor, se hoje eu posso abrir o meu coração e dizer: Senhor, fala comigo, me guia, me direciona, que eu vou te seguir.
porque Ele já fez isso. É porque Ele conhece. Essa parte que nós não falamos, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz. Ele diz, eu as conheço. O Senhor te conhece. Sabia disso? O Senhor, Ele te conhece. Aí a gente lembra daquele outro salmo, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebrando coração. Ele nos sonda, Ele esquadrinha, né, os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe todos os nossos caminhos. Então, por que não entregá-lo, né? Por que não se entregar logo de uma vez a Ele? Abre os seus ouvidos, abre os seus olhos, abre o teu coração, para que o Senhor venha habitar. Aí eu lembro daquele outro hino que eu já falei, né? Venha habitar, não queremos só uma visita. Senhor, não vem só para visitar e vai embora, não. Vem habitar no meu coração. Vem habitar na minha vida, vem habitar na minha casa. Vem fazer, escrever a minha história. Deixa Ele escrever a tua história. Deixa Ele te conduzir. Apenas se apresente a Ele. Eu quero concluir essa mensagem. Talvez você tenha chegado aqui preocupado com o amanhã. Talvez haja decisões difíceis. Vai pensando aí o que você precisa. O que está colocando dúvida na sua mente, no seu coração. Talvez lutas familiares, caminhos que parecem obscuros. Mas a mesa do Senhor nos lembra que aquele que se entregou no nosso lugar cuidará do seu amanhã. Não perca esse foco. Não perca essa palavra. Não perca e nem deixa ninguém roubá-la. Porque muitas vezes nós damos ouvidos a outras pessoas, outras coisas que roubam essa palavra de nós. É aquele que já tem a palavra e deixa que alguém roube. Se não me engano, lá em Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, ele fala sobre uma delas assim, né? Não deixa que roube essa semente que foi plantada. E que agora está dando frutos para a vida de outros, né? O Senhor faz em nós e através de nós. Ele cuidará do nosso amanhã. Glória a Deus. Por isso que Ele diz que Ele nos conhece. Ele conhece as suas ovelhas. E Ele disse lá atrás, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque se fosse, ouviria a minha voz e me seguia. E a gente muitas vezes para aí nesse versículo, né? Mas vamos continuar? O versículo 28, 29 e 30. Eu lhes dou a vida eterna. Amém? Não ouviam? Glória a Deus. O Senhor está dizendo e afirmando que está nos dando. O pastor de manhã falou, né? Quem crê que já é salvo, não é isso? E ele afirma isso para nós. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Dá um glória a Deus aí. E ninguém os arrebatará da minha mão. Você que está nas mãos de Deus, continuará nas mãos dele. A não ser que você deixe que alguém roube. Mas nós não vamos deixar, amém? Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Aleluia! Aí, mais uma vez, a gente lembra de um pai com filho. A Carla falou isso outro dia.
quando a gente estava andando e tinha um homem com um cachorro. Ele falou, se esse homem deixar esse cachorro sair da coleira e vier para cima do Bento, mas é o cachorro que vai se arrepender de ter vindo. Que eu vou morder ele também, eu vou arrancar. Meu Deus. E esse é um sentimento de pai e filho. E o pai está dizendo para nós hoje, da mão dele, ninguém pode tirar. Se você está nas mãos do Senhor, se você está agarrado nele, se você está fincado nessa palavra, o Senhor, Ele está contigo e nada e nem ninguém pode tirar e roubar essa palavra. Tem outro? 30, né? Eu e o Pai somos um. Entendeu o recado? Jesus está dizendo aí. Entendeu o recado? É isso e ponto. Eu e o Pai somos um. Gente, vou ser sincera a vocês, eu não tinha lido essa parte. A gente só vai até aí, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida. Não, nem essa parte. Eu fiquei tão maravilhada, tão cheia. Eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. A gente já sabe, mas a gente quer reforçar sempre, né? A gente já sabe que Deus é assim, que é desse jeito. Mas quando a gente ouve assim, a gente, né? Como filho ali sendo protegido pelo pai. Como aquela história, né? Do aviador lá, do piloto do avião. Está todo mundo na turbulência. Já ouviram essa história? Está passando por uma turbulência, todo mundo com medo, né? Né, seu Paulo? E o garotinho lá brincando. Quebra-mola, não sei o quê, com o brinquedinho dele. E, você não está com medo, não? Está todo mundo com medo? Tenho medo não, porque o meu pai é o piloto. Aleluia. Glória a Deus. Por que temer? Se o nosso Pai, que está no comando de tudo, Ele que fez os céus e a terra, Ele está no controle. Apesar das circunstâncias, apesar do momento que estamos vivendo, como seres humanos, Ele não perdeu o controle. E eu vou te dar uma notícia. Jesus está voltando. Ele está voltando. Se prepare. Vamos nos preparar. Que a qualquer momento, num piscar de olhos, né? Ele voltará para levar a sua igreja. Glória a Deus. Ele continua guiando as suas ovelhas. Porque Ele vive. Podemos caminhar em paz, podemos caminhar em fé. Não porque sabemos de tudo, mas porque ouvimos a sua voz e o seguimos. Não temos medo do amanhã. Não conhecemos o caminho, não conhecemos a próxima curva, mas conhecemos o pastor. Mas conhecemos aquele que segura as nossas mãos. Aleluia.